Porque o Falcão do Sasuke não faz sentido do Konoha Chronicles. Me recomendaram esse vídeo, galera, então bora reagir aqui no vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas, do canal Anime de Nerd, então já se inscreva aí, deixa o like, caso você ainda não é inscrito. Então, bora lá, galera, vamos dar uma olhada nesse vídeo, porque é uma coisa que muitos fãs de Naruto repetem, que essa invocação do Sasuke não faz sentido, que o Kishimoto salvou o rabo dele porque colocou essa invocação de Falcão, mas na minha opinião isso é um bando de chororô que eu não consigo entender de fato. Porém, o Konoha Chronicles tá falando que não faz sentido, então bora dar uma olhada aqui e vamos ver se ele muda a minha opinião. Porque, galera, sendo sincero, o Sasuke nem foi mostrado aprendendo a invocar cobra, cara. Então, tipo, por que ele teria que ser mostrado aprendendo a invocar Falcão? Não sei porquê. Não mostraram o Kakashi aprendendo a invocar os cachorros. Não mostraram a invocação, por exemplo, da Temari também, ela aprendendo a invocar, que ela invoca lá no clássico contra a Tayuya. Cara, tem N invocações ali, o macaco Ema do Hiruzen. N invocações que não mostraram. Só mostraram literalmente a do Naruto, sabe? Então, assim, não consigo realmente entender. Não mostraram, por exemplo, o Sasuke aprendendo o Kirin. Não mostraram o Sasuke aprendendo as variações do Chidori. Porque aconteceu no time skip, sabe? Pra mim, não faz muito sentido essa reclamação. E eu, genuinamente, não consigo entender quem reclama disso, sabe? Mas vamos dar uma olhada, vamos dar uma chance ali pro Konoha Chronicles e vamos ver o que ele vai falar. O Falcão do Sasuke até hoje é bem bizarro, porque muitas pessoas não sabem de onde essa invocação saiu e quando isso aconteceu. Muita gente fica se perguntando isso e não é à toa. Mas o curioso nem é como ele conseguiu o Falcão, e sim o furo no roteiro que essa invocação acabou criando mais pra frente. Vamos ver, qual furo? Não sei. Então hoje a gente vai por partes. Começando, durante a luta entre o Sasuke versus o Danzo, tem um momento em que ele acerta o Danzo com o Amaterasu, porém o Danzo reaparece de boa por causa do Izanagi. Em seguida, ele manda um monte de projéteis de vento pra cima do Sasuke. Ele até consegue desviar, mas ele acaba se cortando todo com os golpes. E no meio dessa esquiva, o Sasuke acaba pulando da ponte samurai onde eles estavam lutando, e a queda ia ser com certeza bem feia, talvez não fatal, mas ia ser uma boa queda. Só que aí ele puxa O que? Da queda aqui da ponte? Sinceramente, eu não acho que ia ser uma queda fatal, não, tá? Até porque o Sasuke aqui já era um ninja de altíssimo nível. E o Sasuke, ele sempre foi especialista naqueles. Como é que chama aqueles negócios que o Sasuke tem? É tipo uns fios de metal que ele lança. Então aqui pra ele lançar com uma kunai, pra ele pegar aqui, é de boa. Além de que uma queda dessa não mataria um ninja do nível do Sasuke aqui. Não acho isso não, mas vamos dar uma olhada no que ele vai falar. com certeza bem feia, talvez não fatal, mas ia ser uma boa queda. Só que aí ele puxa o seu trunfo, ele invoca um falcão gigante utilizando o próprio sangue que o Danzo fez ele derramar. E assim, do nada, ele aparece voando em cima do bicho. A cena é bem legal e pega todo mundo de surpresa, e nem mesmo o Obito entende o que tá acontecendo, e ele acaba se perguntando, quando foi que o Sasuke conseguiu essa invocação? Mas, parando pra pensar, o Sasuke não venceu o Danzo por causa do falcão. Se ele não tivesse o falcão ali, ele teria caído da ponte e com certeza teria se machucado muito. E assim, o Sasuke já sofreu diversas quedas dentro da obra de Naruto, igual quando ele lutou com o Naruto lá no Vale do Fim. Ele voava, batia na parede, batia nas pedras e continuava se levantando. E tem um simbolismo muito forte nisso também. O Sasuke Isso é questão também de que o Sasuke é um ninja de muito mais alto nível do que era nessa época aí. Cara, sinceramente, pra mim, aquela queda ali, o Sasuke não ia nem se machucar, na minha opinião, pelo menos. E ele vai falar agora do simbolismo, que eu já sei qual que é o simbolismo dos times. Eu acho que vai ser isso. Sasuke não é mais a cobra do time Heb, Aham. porque agora ele é o falcão do time Taka. A cobra era a criatura caçadora que ele foi quando Sim, porque pra quem não sabe, time Reb era time Cobra e time Taka é time Falcão. Então esse simbolismo. Ele fala com Orochimaru também, que ele não era. Que ele ia matar ele porque agora ele pegou o Sasuke quando ele era um. É porque usa um termo meio escroto, né? Que tira toda a aura do discurso do Sasuke. Mas quando ele vai matar o Orochimaru, ele usa aquele discurso assim, tipo, você foi atrás de um galinho, né? Tipo, de um. Tipo, um pintinho, assim, de um franguinho que ele usa no mangá físico. E agora eu já sou um falcão, saca? Que vai bater asas pra um céu que você nunca vai conseguir alcançar. Então, assim, tem todo um simbolismo também nessa relação com o Orochimaru, que ele era cobra, né? Porque, pra quem não sabe, Falcão come cobra. Então, assim, é muito interessante que tem esses dois simbolismos. queria matar o Itachi. Depois que ele descobriu toda a verdade sobre o seu irmão, ele mudou de fase e mudou de simbolismo. Agora, ele persegue algo maior, e o Falcão representa isso, um predador ainda mais imponente.
Então faz sentido ele invocar esse bicho naquele momento contra o Danzo. E o Falcão é bem estiloso por sinal, principalmente no mangá. No anime eles deram uma simplificada no design pra facilitar a animação, mas ainda é bem legal. E eu tenho absoluta certeza que vocês não sabem o nome dele, porque eu só descobri quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo. O nome dele é Garuda, e isso vem da mitologia hindu e a mitologia budista. Garuda é um pássaro místico gigantesco considerado o rei das aves e o primeiro pássaro do mundo. Ou seja, o Sasuke tá literalmente voando em cima de um semideus. Claro que dentro do universo de Naruto, o Garuda não é nenhum monstro de combate absurdo. A utilidade real dele é justamente o voo, dá vantagem de movimentação e também é uma grande oportunidade pro Sasuke fugir em determinados momentos. Agora, quando exatamente ele conseguiu esse contrato de invocação? A gente não sabe ao certo, mas tem que ter sido entre a luta contra o Itachi e também a luta contra o Danzo. Não passou muito tempo entre esses dois eventos, talvez um mês no máximo, mas dá tempo suficiente pra ele achar um falcão desses e fechar um contrato. Provavelmente foi durante as viagens com o time Taka. Pode ter sido antes da luta do Killer Bee, ou talvez no caminho pro vilarejo da nuvem. Cara, sinceramente, pode ter sido também no time skip, sabe? Na minha opinião, pelo menos. Assim, o Kishimoto não deixou claro quando ele aprendeu esse falcão. E se a gente for ver as lutas do Sasuke, se a gente for ver, na luta contra o Deidara, ele ainda tinha a marca da maldição que permitia ele voar, de certo modo, né? Não era um voo perfeito igual o do Naruto lá na guerra, mas ele conseguia voar. Então não tinha necessidade dele usar o falcão. Contra o Itachi é a mesma coisa, ele tinha a marca da maldição ainda que ele tinha asas. E aí, quando ele perde, ele luta o quê? Contra o Killer Bee, depois ele luta contra os Kages. Contra o Killer Bee, o Sasuke ainda não tava 100%. Né? Pra quem não sabe, naquela luta ele não tava 100%. E não tinha utilidade também um falcão pra ele, de invocação. Tanto que ele nem invoca a Oda também, que é uma cobra. Ele poderia ter usado qualquer uma das invocações. Lá na reunião dos 5 Kages, ele também não tinha ali por que ele usar num ambiente fechado. Contra o Raikage, por exemplo. Não fazia muito sentido. Nem quando ele chegou lá na reunião, lá, contra a Meiterumi, contra o Onoki, por exemplo, também não tinha muito sentido ele usar um falcão num ambiente fechado. Aí depois, na luta contra o Danzo, é quando ele tem a oportunidade de usar e que ele não tem mais a marca da maldição, né? A primeiro momento ali que ele não tem mais a marca da maldição com asas pra ele poder voar. E também na questão disso, que a única luta ali que ele realmente precisava de um falcão num determinado momento foi contra o Danzo. Foi a primeira vez que ele precisou. Então, assim, pra mim é normal, sabe? Tipo, pode ter sido também que ele tenha aprendido, igual o Konoha Chronicles tá falando aqui, depois da luta contra o Itachi, mas assim, é bem tranquilo pra mim. Eu nunca entendi por que essa reclamação de não ter mostrado o Sasuke aprendendo a usar esse falcão, né? A usar essa invocação. Aprendendo, fazendo um contrato de invocação. Também não mostrou ele fazendo um contrato de invocação com cobra, sabe? Então, no fim, assim, eu não sei porque que a galera brisa tanto nisso, assim, de achar isso uma incoerência. Já vi gente falando que é furo de roteiro, né? O povo nem sabe que é furo de roteiro hoje em dia. Mas, assim, não me incomoda isso. Não entendo porque tem tanta gente que se incomoda com isso. A própria reação da Karin quando ele invoca o Falcão mostra que ela já tinha visto ele fazer aquilo. Ela ficou aliviada, diferente do Obito, que ficou surpreso. Ou seja, o Sasuke já tinha esse bicho fazia um bom tempo, só que a gente não tinha visto. E mesmo que a Karin tenha ficado aliviada, isso não quer dizer que ela tava em perigo real. Ela é sempre exagerada com o Sasuke, ela tem o crush nele, obviamente, e vive preocupada. Mas vamos ser honestos, se fosse um personagem qualquer aparecendo com uma nova invocação, ninguém ia falar nada. Ninguém questiona quando a Temari aparece. Exatamente o que eu falei no início do vídeo, essa invocação dela, que muita gente até esquece que ela tem, porque se eu não me engano, pelo menos no mangá ela não usa mais. Ela só usa aí, eu tenho quase certeza. Com o Kirikiri do nada durante a luta contra Tayuya, entre o Izami Chunin e também a missão de resgate ao Sasuke, e ela claramente conseguiu aquela invocação, mas ninguém liga pra isso. As pessoas só reclamam do Sasuke porque a gente acompanha mais ele, então o público quer ver passo a passo de cada novo poder que ele adquire. Mas eu tenho uma opinião mais polêmica em relação a isso. Eu acho que a galera reclama do Sasuke porque não gosta do Sasuke, tá ligado? Justamente por isso, porque que nem eu falei, não mostrou nem a cobra, cara. Ele aprendendo a invocar a cobra, que é a invocação que ele... Não que ele mais usa, porque ele usa bastante o Falcão também depois. Mas sim, que era a invocação mais natural, né, pra ele, porque ele tava ali com Orochimaru. O Naruto também aprendeu a invocar sapos, a Sakura aprendeu a invocar Katsuyo, né, Lesma. Então, assim, tudo a ver com os mestres que eles tiveram. Mas, assim, eu acredito que seja por isso. É porque a galera simplesmente não gosta do Sasuke e qualquer coisa ali que dê brecha pra poder jogar um hate nele, a galera vai lá e usa. nem todo mundo tem esse tempo de tela, e não dá pra mostrar tudo no mangá sem arrastar demais o ritmo. Tirando o Naruto, e isso com muito esforço. Tirando o Naruto, a gente quase nunca vê alguém formando contratos de invocação. O Sasuke aparece com o Garuda de novo durante a quarta grande guerra ninja. Antes disso, ele invoca aquela cobra gigante, a Oda, pra lutar contra o 10 Caudas. Naquele momento, o Madara já tinha sido revivido com o Rin Tensei, então o pessoal pode dizer que voar com o Falcão era mais útil do que atravessar as cópias do 10 Caudas com a cobra. Mas a real é que o Kishimoto precisava montar de
novo aquele trio lendário, a cobra do Sasuke, a lesma da Sakura e o sapo do Naruto. A invocação de cada um dos 3 grandes ninjas com seus alunos espelhando eles. E também tem outro ponto. O Sasuke tá... Em relação a isso aqui, é muito interessante porque isso aqui é quando o Kishimoto ele até fala no mangá físico, no volume 66. Quem tiver aí, se alguém tiver, olha pra vocês verem. Ele bota no recado lá atrás que ele conseguiu finalmente concluir o que ele queria fazer desde o capítulo 4. Porque, pra quem não sabe, a capa do capítulo 4 de Naruto não é nem o volume 4, é o capítulo mesmo que tá no volume 1. É o Naruto com um sapo, a Sakura com uma lesma e o Sasuke com uma cobra. Então ele sempre teve isso na cabeça de fazer com que o Naruto, o Sasuke e a Sakura tivessem essas invocações, tivessem esse poder, um de invocar sapo, outro de invocar cobra, o outro de invocar lesma. Então assim, é muito interessante isso, que isso aí realmente foi um foreshadowing do Kishimoto, é uma coisa que ele pensou desde o início da obra de Naruto. Grandes ninjas com seus alunos espelhando eles. E também tem outro ponto. O Sasuke tava usando o Susanoo pra lançar a flecha combinada com o Rasen Shuriken do Naruto. E o Susanoo tem peso. Dá pra ver isso quando ele caminha e deixa aquelas marcas gigantes no chão. Principalmente nas cenas com o Madara e o seu Susanoo perfeito. Então, faz sentido ele não ter usado o Falcão naquela hora. Só que, mais pra frente, ele até usa o Garuda pra atacar o Madara com o Amaterasu logo depois ele foi revivido. Só que o Madara absorve o Jutsu e ignora ele completamente. Enquanto isso, o Sasuke desce do Falcão e parte pra cima dele com a sua espada, tentando um monte de cortes que, apesar de não funcionarem, acabam impressionando o Madara. O Sasuke recua, porque o Madara manda um jutsu de fogo que explode tudo e vai enfrentar as bijus. Ele captura todas, invoca o Gedomazo e aí o Tobirama tenta dar o bote por trás, mas é esmagado fora de tela. E é aí que o roteiro vai se enfiando dentro de um caos. As coisas estavam indo de mal a pior pra Que isso, velho, segunda vez que ele dá uma mó pausa no vídeo, velho. Dá até um susto, parece até que vai começar um anúncio. Shinobi, mas aí o Hashirama vira pro Sasuke e diz que tem um jutsu que reage com o modo sábio dele e paralisa o Madara. O Sasuke então bola outro plano. Ele usa o Falcão pra voar bem alto enquanto o Madara tá em cima do Gedomazo observando o Tobirama ser esmagado. E no embalo, o Tobirama ainda tenta distrair o Madara com o jutsu de água e o Sasuke salta em cima dele. Só que o Madara ativa o limbo, paralisa o Sasuke no ar e enfia a espada direto no seu peito. Só que aí rola uma parada bem estranha. O Garuda não faz absolutamente nada. O Falcão só some da história mesmo com o Sasuke agonizando do chão. Ele tava cuspindo sangue e quase morrendo ali na frente do Madara. E a gente sabe que geralmente as invocações são leais a quem a invocou. E ele não fala mais, ele é visivelmente apegado ao Sasuke. Por que ele não pegou o Sasuke e levou pra alguém que pudesse curá-lo? A Sakura, a Tsunade ou até mesmo a Karin? Talvez o Garuda tenha inteligência. Cara, a resposta que eu acho é que o Garuda viu que o Madara era pica, fi. Falou assim, vou embora daqui porque senão fudeu pra mim também. Então o Madara matava mais um, filho, não tem jeito. De um falcão comum mesmo, o que seria até estranho, porque várias invocações dentro da obra de Naruto agem como se eles fossem humanos, mas até aí, ok, tem invocações como a ostra do Mizukage ou a salamandra do Hanzo que a gente realmente nunca viu demonstrar uma inteligência. Talvez o Garuda só não soubesse fazer sem uma ordem direta. Mas isso cai por terra. No exato momento em que a gente compara com o anime. Lá na luta contra o Danzo, o Garuda mostra muito mais inteligência. Tem uma cena que não existe no mangá em que o Sasuke tá desviando de um monte de shurikens de vento, usando a espada pra rebater, e o Falcão simplesmente pega uma das shurikens que subiu e arremessa de volta no Danzo. A lâmina corta o braço dele, que tava segurando o Sasuke, e abre caminho pra um corte final. É uma cena incrível, super bem animada. Sim, é bem legal, mas igual ele falou, se é uma coisa, eu não sei se essa cena realmente tem no mangá, eu nunca parei pra prestar atenção nisso, mas, cara, usar o anime pra poder, em comparação com o mangá, que é a obra do Kishimoto mesmo, é sempre algo complicado, porque o anime, ele é feito pelo estúdio Pierrot. Ele não tem envolvimento direto do Kishimoto. O Kishimoto não roteiriza o anime. Então, assim, essas cenas adicionais são cenas do estúdio. Então, assim, é perigoso usar essas cenas pra poder tentar justificar coisas do mangá, da obra original mesmo, ter a mão do autor, por causa disso, entendeu? Porque não é o mesmo roteirista, entendeu? Um é o Kishimoto, que é o autor, que é no caso o mangá, o outro são os roteiristas do anime do estúdio Pierrot. O anime ele é uma adaptação do mangá. Pique mais ou menos ali, uma adaptação dos filmes, dos livros de Harry Potter, por exemplo, que foi a adaptação da Warner, se eu não me engano, né? Então, assim, esse que é o ponto. O anime, ele não é a obra original. Então, assim, não tem as mãos do Kishimoto ali roteirizando as coisas, sabe? E mostra que o Garuda tem noção do que tá fazendo. Então, por que ele não fez nada quando o Sasuke tava sangrando no chão? Bom, isso nunca foi explicado dentro da obra de Naruto. Nem mesmo mostram ele sendo desfazido da invocação, se essa palavra existe. Poderia ter sido fora de tela, Feito, claro, né, mas isso seria muito melhor se tivesse sido mostrado. E mesmo assim, ainda não é o pior furo de roteiro de todos envolvendo o Garuda. Tem um detalhe que muita gente esquece que antes mesmo... Aí eu já tô discordando, pô. Furo de roteiro, mano. Que furo de roteiro, velho? Isso não é furo de roteiro.
Mesmo da Kaguya aparecer, o Madara acabou lançando o Tsukuyomi infinito em todo o mundo. O planeta inteiro foi pego, com exceção, é claro, do time 7 e dos Hokages reencarnados. O Obito e o Zetsu Negro também não foram pegos. Mas agora pensa comigo, se o mundo inteiro tava em transe, quem garantiu que o Falcão do Sasuke também não foi pego? Porque se ele foi, como é que ele apareceu depois? Lá na dimensão da Kaguya. Eu não sei se todo mundo lembra, mas o Sasuke se salvou de uma queda na lava utilizando o Garuda. Então ele tava dormindo num galho e quando o Tsukuyomi ativou ele simplesmente não foi pego? Bom, de qualquer maneira, isso é um detalhe, mas é um furo de roteiro na sequência que já tava toda furada. Cara, isso aqui até faz sentido, o que ele falou aqui. A gente não sabe onde que tava esse Falcão, até porque em Boruto, se eu não me engano, é mostrado num episódio do anime que, assim, na verdade não é o Falcão da invocação, né? São falcões aleatórios que o Sasuke usa principalmente pra poder mandar recado e tal, que eles ficam numa montanha lá e tal. O Falcão nunca mostrou onde que ele fica, então realmente nesse sentido aqui ele até tem razão. Naruto merecia um final com lógica e não com um bicho surgindo Mas assim, pra mim é algo que não é necessariamente assim uma coisa que me incomoda, mas realmente faz sentido o raciocínio dele aqui. Se você acha que não faz, comenta aí. do nada em outra dimensão, como se nada tivesse acontecido. Alguém com certeza pode tentar argumentar que o Sasuke libertou o Falcão do Tsukuyomi, só que isso também não faz absolutamente nenhum sentido. O Naruto e o Sasuke só quebram o Tsukuyomi infinito no final de tudo, quando eles unem as mãos e fazem o selo. Antes disso, ninguém foi liberado. Então, o Falcão não poderia simplesmente estar imune e ter O Sasuke, assim, é porque o Hagoromo ele fala que o único jeito que ele conhece é esse, do Naruto e do Sasuke, porque o Naruto tem o poder das bijus e o Sasuke o poder do Rinnegan, né? Então, assim, realmente é isso. Poderia mostrar o Sasuke usando, por exemplo, um Genjutsu do Rinnegan pra tirar ele do Tsukuyomi, mas realmente não mostrou isso. Então, de fato, aqui realmente não tem uma explicação pra esse Falcão não ter sido pego. sido acordado antes da hora. A pergunta que fica é como ele realmente não foi afetado. Alguns tentam dizer que o Falcão vivia em outra dimensão, mas isso contradiz tudo que a própria obra mostrou pra gente. As invocações geralmente vivem no mesmo plano de existência que os seus invocadores. Por exemplo, quando o Pen descobre que o Naruto tá no Monte Myoboku, ele fala como se fosse só uma questão. Sim, eu lembro no caso só do Monte Myoboku, que é dito que é um lugar muito oculto, muito escondido, mas nessa questão do Falcão a gente não sabe onde que eles vivem, então realmente não tem muito como dizer, sabe? A gente não tem muita base canônica pra afirmar, é só teoria. De tempo até chegar lá. O Kabuto também vai até a caverna Ryuchi para aprender o modo sábio das cobras, e esses lugares realmente existem no mundo. Não faz sentido o Garuda ser a única invocação da obra inteira que vive isolada numa dimensão própria e, por coincidência, imune ao maior genjutsu da história de Naruto. Resumindo, deveria ser simplesmente impossível o Sasuke invocar o Garuda naquela situação, por vários motivos ao mesmo tempo. E obviamente entra a galera falando do plot armor e tudo mais, que o Sasuke é abençoado pelo roteiro, só que isso não cola muito também, porque o Sasuke tinha uma opção muito melhor, e também muito mais lógica, que era invocar o Susanoo. Minutos antes, ele tava utilizando o Susanoo perfeito dele pra voar e cortar os meteoros do Shibaku Tensei do Madara, justamente porque o seu Cara, mas plot armor é quando é um termo inventado por fã, né, pra quando, por exemplo, um personagem ele faz coisas ilógicas ou forçadas, justamente porque ele é um personagem que não pode morrer por causa do enredo ali, ele precisa estar mais pra frente na história, ele não pode morrer. Então, assim, não faz muito sentido isso aqui, porque na verdade, pra mim, isso é muito mais uma questão de que, pô, o Kishimoto nem pensou nisso, mano, tá ligado? O Kishimoto nem pensou nessa possibilidade, sabe? Então não é como se, ele fez isso aqui mesmo não tendo lógica pra poder favorecer o personagem, sabe? Tipo, acho que já é forçar bem, bem, bem mesmo. o Susanoo tem asas e protege ele de uma forma absurda. Se ele usasse o Susanoo ali na dimensão da Kaguya, ele salvaria não só o Naruto, como ele, o Kakashi, o Obito. Exatamente, ele poderia ter usado o Susanoo como ele usa logo depois no capítulo, né, pra poder atacar a Kaguya. E também a Sakura, sem nenhuma dificuldade. O Susanoo é enorme, ele poderia simplesmente estender a mão e pegar todo mundo. Mesmo que o foco dele fosse só o Naruto, porque era o Naruto que tinha o selo do sol e era essencial pra selar Kaguya, ainda assim o Susanoo fazia muito mais sentido do que o Falcão. O Garuda só foi usado pra criar uma tensão falsa numa luta que já tava cheia de decisões questionáveis. E depois disso ainda tem uma coisinha que fica um pouco estranha, porque o Naruto cria uma plataforma de Gudoudama pro Sasuke ficar em cima como se o Sasuke não pudesse voar, sendo que ele pode. A única desculpa possível pra isso seria a economia de chakra. Cara, nessa questão aqui, se eu não me engano, a Kaguya ela acerta os Tenketsus do Falcão, velho. Eu não lembro se eu acho que essa cena aqui já é depois que ela acerta os Tenketsus do Falcão. Ela acerta os Tenketsus do Falcão e o Falcão se desfaz. Se eu não me engano, é isso, mano. Por isso que o Naruto fez essa plataforma pro Sasuke. O Sasuke não pudesse voar, sendo que ele pode. A única desculpa possível pra isso seria a economia de chakra, já que o Susanoo perfeito Ah, tá. consome muito. No fim das contas, o De fato, no caso do Susanoo. Eu acredito que seja isso mesmo.
O uso do Falcão ali não salva ninguém por genialidade, e muito pelo contrário, enfraquece a lógica do roteiro e cria um monte de contradições desnecessárias. Honestamente, ainda bem que tudo relacionado a Kaguya e os Otsutsukis acabou ficando cada vez mais questionável com o tempo. No mais é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, foi um vídeo bem doido mesmo, esse Falcão do Sasuke Foi é isso realmente bem então. peculiar, então se você gostou, Foi isso então, tá deixando o link do vídeo original aí na descrição. Eu já dei todas as minhas opiniões aí, não é algo que me incomoda essa questão contra a Kaguya. Se te incomoda, comenta aí. Agora, na questão do aprendizado do Sasuke sobre o Falcão, como ele aprendeu a invocar o Falcão, por que que não mostrou isso, e na questão do uso na luta do Danzo, eu acho bem chororô mesmo, sabe? Eu não acho que seja um motivo plausível pra ficar falando, não sei o que, plot armor e tal. Pra mim é um chororô desnecessário por causa de tudo que eu já disse nesse vídeo. Então é isso, galera. Me recomendem mais vídeos pra eu reagir aqui no canal. Valeu, falou, é nóis, até mais.